Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Após a instalação da comissão, é a primeira reunião que estamos realizando, né? Então, eu quero acolher todos os deputados e a pauta vocês receberam previamente. Não temos nenhuma pauta do ponto de vista de análise de projetos, mas nós temos questões bem importantes aqui, bem relevantes, deputados, para a gente deliberar sobre hoje. Eu quero, então, já em primeira mão, colocar em discussão e aprovação a ata da reunião de instalação da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da primeira e segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Coloco em discussão, em votação, quem concorda com a ata da reunião de instalação fique como está e quem discorda se manifeste. Considero aprovado, então. Nós temos aqui a justificativa da coordenadoria das comissões, da deputada membro desta comissão, deputada Ana Campagnolo, justificando que não pode estar presente hoje e aproveitando para informar que o excelentíssimo deputado Gessé Lopes estará, então, representando-a nesta comissão. Seja bem-vindo, deputado. Também fazendo o registro. Bom, então, com relação à pauta, a nossa comissão, ela depende, obviamente, da tramitação dos projetos de lei das comissões anteriores. Então, na medida em que a CCJ, Finanças, que são as duas comissões que mais acolhem os projetos até chegar aqui, eles ainda não nos enviam projetos, nós ficamos aqui, né, no aguardo dos projetos. Na semana que passou, eu recebi 3 projetos e encaminhei para a relatoria de alguns deputados, e nós pretendemos que, na próxima reunião da Comissão de Educação, esses PLs sejam pautados, se assim os deputados puderem fazer, né, e tiver, obviamente, a condição de fazê-los. Então, só gostaria de justificar, agradecer a presença do vice-presidente aqui da comissão, deputado Cobalcini. Estamos quase com um quórum aqui completo, está muito bom, né? Para começar, está muito bem. Então, eu quero só justificar que esses projetos, então, nos chegaram na semana que passou. Nós delegamos, então, algumas relatorias e, se possível, na próxima reunião, a gente fazer a devida votação dos projetos. Então, nós temos hoje aqui, são mais comunicados, solicitações de audiências e requerimentos, ok? Eu vou proceder da seguinte forma, deputados e a todos que acompanham esta reunião. Fazer a leitura de cada um, a gente coloca em pauta e deliberamos um por um. Pode ser assim? Então, o primeiro... desculpa, tem mais uma justificativa aqui do deputado Nazareno, justificando que ele está com reunião na SIDASC e não consegue comparecer. Então, fica aqui o registro. Recebemos um convite muito nobre aqui. Não sei se a deputada Paulinha quer fazer a menção, eu faço a leitura? Isso. Pode ser? Então, senhora presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho, através deste, convidar todos os membros deste egrégio órgão fracionário para comparecerem à aula magna, que será realizada na Escola Leonel Brizola, situada na rua Mariquita Sem Número, bairro Bombas, no município de Bombinhas, às 19 horas, desta sexta-feira, dia 29 de março de 2019, sendo que se apresenta para o momento e colocando-nos à vossa inteira disposição, reiteramos protestos de estima e consideração, deputada Paulinha. Eu já sei o que significa essa escola, deputada, eu só fiquei muito sentida porque nós já temos a agenda, dia 29, mas os nobres colegas deputados, acho que a deputada Paulinha poderia fazer uma menção da grandiosidade desse projeto e parabenizá-la já de antemão pela coragem e ousadia que começou quando Vossa Excelência era prefeita. Sim, sim. Eu quero primeiramente agradecer, deputada, e dizer para vocês que, de fato, assim, essa escola ela representa assim o sonho da minha vida e da vida de muitas pessoas que, ao longo desse decurso de tempo, têm sonhado com um modelo educacional que realmente seja inclusivo para as nossas crianças, né? Ela oferece um modelo de educação integral, profissionalizante e bilíngue, e será a primeira escola pública bilíngue do estado de Santa Catarina e vai receber todas as crianças do 6º ao 9º ano do nosso município. Então, ela tem uma estrutura na sua concepção pedagógica realmente que valoriza os nossos filhos
de forma a incluí-los nesse novo processo de formação que o mundo se põe, mas eu não quero também tomar muito tempo da nossa reunião hoje. Eu, inclusive, hoje pedi para usar o tempo dos partidos para apresentar um breve vídeo para os colegas, né, na sessão, e fazer o convite. Mas, se vocês estiverem por aí, gente, a educação, esse ensino que tem esse enfoque mais profissionalizante, que tem uma construção muito bem feita pelo SESI catarinense, que se tornou referência nacional e até mesmo internacional já, que é a Educação Maker, terá uma aula demonstrativa desse modelo. Então, quem se interessa pelo conteúdo, vale a pena estar lá para conhecer na aula magna esse modelo, esse novo processo de formação pedagógica, né? Obrigada, deputada, por me conceder a palavra. Ok, deputado Ismael. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a deputada Paulinha pelo projeto. Só uma curiosidade, deputada, qual é o número de vagas que será oferecido? Nós temos... A escola foi projetada para 1.800 crianças, mas a gente tem 900 alunos hoje, né? E, inclusive, a gente tem... Hoje de manhã eu fui cedo, eu cheguei um pouco mais tarde aqui, porque quem sabe da minha rotina sabe que eu sou de chegar às 7 horas. Cheguei um pouco mais tarde porque a gente canta o hino nacional com as crianças todo o início da manhã. Vai parcerizar também com a Polícia Militar para fazer esse gesto de trazer a cidadania para dentro da escola, mas de uma forma também que permita que a criança se sinta livre no seu espaço criativo. Enfim, eu acho que a gente tem que unir tudo o que é possível de todos os modelos para fortalecer esse processo. Vale a pena conhecer, deputado. Aqueles que não puderem ir, eu até faço esse aconselhamento. Aqueles que não puderem ir, que se organizem para fazer uma visita futura. Eu, inclusive, quero dizer, deputada, que a gente também, a escola vai ter uma instância de governança diferente. Ela vai se tornar uma fundação. Esta fundação ela vai ser monitorada por um conselho e a Assembleia vai ser convidada para participar desse conselho de monitoramento, porque é um modelo realmente pedagógico novo e aí a gente gostaria muito de contar com a participação da senhora, né, pela sua experiência no mundo da educação. Ok. Mais algum deputado? Obrigada, deputado Nazareno. Vossa Excelência é 100% do quórum hoje, então. Sim, eu fiz o registro aqui. Mais algum deputado gostaria de se manifestar sobre essa questão? Ok. Então, eu quero desejar sucesso e fica aqui, né, o reconhecimento por esse empenho. E, com certeza, já havia comunicado a deputada Paulinha que está nas minhas visitas prioritárias conhecer esse projeto. Assim eu farei. Bem, temos também um requerimento aqui de minha autoria, que eu faço a leitura, está na pauta também de Vossas Excelências. A parlamentar subscrita vem, por meio deste, apresentar a solicitação em anexo do prefeito de São Carlos, que, representando os municípios de Águas de Chapecó, Caibi, Cunhataí, Cunhaporã, Mondaí, Palmito, Riqueza e São Carlos, solicita o apoio desta comissão para que a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina realize uma revisão dos critérios de pagamento do transporte escolar realizados pelos municípios para o governo do Estado. É pelo governo do Estado, na verdade. Com amparo nos artigos 162, 163 e 164 do Regimento Interno, requer que, depois de ouvido o colegiado da comissão, sejam realizados encaminhamentos. Quero apenas aqui justificar aos deputados, nós não colocamos aqui a todos vocês, se quiserem depois analisar, nós temos o documento em anexo, né, com abaixo-assinado, inclusive, dos prefeitos desta região. Qual que é o problema do transporte escolar? Não é de agora, já vem de muito tempo, ele é um problema em todas as regiões do Estado, inclusive a FECAM criou um grupo de trabalho que já tem em torno de 2 anos de discussão, e neste grupo de trabalho está fazendo uma revisão de toda a fórmula de cálculo, de cômputo dos valores do transporte escolar. Por quê? Porque hoje quem paga é o Estado, né? Transfere para os municípios, no entanto, a transferência desse recurso equivale a 1/3 do que os municípios têm gastado com o transporte escolar. Então, é uma pauta permanente, a gente sabe das dificuldades, já fizemos várias audiências com a Secretaria de Educação, mas o que eles querem desta comissão e esperam é que a gente apoie
este pedido, né, de defesa dos municípios, que é a revisão dos valores. Aqui a gente não entra, obviamente, no detalhamento dos valores, mas é abrir esse canal e apoiar os prefeitos. Então, eu coloco em discussão este requerimento, aberto aqui aos deputados. Cobalcini? Senhora presidente e deputada Paulinha, senhores deputados, esse assunto é realmente importante. Os municípios fazem o transporte escolar, aqui a deputada Paulinha foi prefeita, sabe disso, dos alunos tanto do município quanto do estado. E isso é histórico, não é esse ano, né? Isso não é novidade. Por vezes tem linhas exclusivas de alunos do estado, quando ensino médio, tá? Já que essa é competência do estado, tá? Na grande maioria das vezes, né, se misturam os alunos do estado e do município quando é ensino fundamental, esse durante o dia. Então, entendo que proporcionalmente o estado tem que, né, pagar os alunos do estado, o município paga os alunos do município, e o ensino médio, quando exclusivo de alunos do estado, acho que compete, é a obrigação do estado fazer o pagamento. Então, acho que a gente deve sim nos somar a esse pleito, e quem sabe não fique só no requerimento, que a gente possa mesmo ir à Secretaria de Educação para tratar desse assunto, que não é exclusivo desses municípios, é um assunto de Santa Catarina, envolve os 295 municípios. Então, eu quero, né, concordar com esse pleito, mas também acho que a gente tem que ir um pouquinho além, né, para cumprir o papel exatamente desta comissão. Se você... Ok. Deputada Paulinha. Bem, presidente, eu penso que concordo também, evidentemente, com a pauta. Acho que ela tem que ser estendida para, conforme assim nos sugeriu o deputado Cobalcini, como uma demanda de todos os municípios, mas quero também lhe sugerir que nós possamos fazer um convite para o secretário de Educação vir a essa comissão. Ele, inclusive, ontem veio fazer uma visita para o presidente Júlio e já manifestou a sua vontade. Acho que tem pleitos que a gente tem que tratar com urgência, e se me permite... então não vou nem... Desculpa, eu me perdi. Não vou, se já está na pauta, não vou nem... Está na pauta, nem discutir esse assunto. Tem um outro tema extra-pauta até para colocar, mas sobre essa matéria em especial, eu corroboro esse sentimento, e é isso. A gente recebe... eu sempre falo a gente como se eu fosse prefeita ainda, não me acostumei. Mas o fato é que realmente é 1/3 do valor. Os municípios que fazem o transporte dos alunos do Estado, Vossa Excelência sabe, o Estado não tem ônibus, não tem frota, não faz o serviço. Quem presta o serviço em todos os 295 municípios catarinenses é o município. Então, a gente recebe a menos pelos nossos, dos municípios, e a menos também pelos do próprio Estado, que ele não consegue absorver. Então, se o Estado conseguisse, pelo menos os seus, pagar a conta justa, já seria uma grande ajuda, com certeza. Deputado Gessé. Primeiramente, bom dia a todos. Dizer que é uma honra poder estar aqui nessa comissão, ao qual era um interesse bem grande meu participar, mas a nossa bancada... Nosso bloco teve condição de colocar e tive o prazer de poder abrir para minha colega Ana, que tem suas pautas bastante importantes para Santa Catarina. Acho esse tema muito relevante. Acho que todo descuido com do dinheiro público, do dinheiro do pagador de imposto, ele precisa ser sempre muito bem fiscalizado. Tanto quanto recurso a menos, também quanto recursos a mais. Como não estou na comissão, já deixo aqui também a minha vontade de que se faça também algumas fiscalizações também nos temas da merenda e principalmente de números de alunos matriculados. Eu recebi algumas denúncias de que colégios, às vezes, botam alunos a mais de matrícula, em números de matrícula, para angariar alguns recursos, porque dependendo do número de matriculados, eles ganham mais recursos, ou de repente eles fogem
das chances de repente, estar fechando uma escola que já está ociosa. Então, esse tipo de fiscalização é importante, porque às vezes você pode estar investindo mal numa escola e está prejudicando uma outra escola que deveria estar recebendo alguns investimentos a mais. Então, é importante fazer esses dois lados de fiscalização. Mas esse tema é muito importante, sim, e concordo com ele. Eu quero só fazer uma sugestão aqui ao deputado Gessé, para que protocole essa denúncia, para a gente ter fundamentação para fazer a averiguação, porque ela é muito grave. Eu lido com a educação aqui há 8 anos na casa, e nunca chegou uma denúncia desta natureza. Então, é muito grave e a gente precisa tratar com muito zelo e responsabilidade. Então, Vossa Excelência formaliza para nós podermos tratar adequadamente. Bom, feita a discussão, então, eu coloco em votação. Quem concorda com este requerimento fica como está e quem discorda se manifeste. Aprovado, então, o requerimento. Ainda um requerimento também de nossa autoria. Vou fazer a leitura, mas quero só explicar o contexto aos nobres colegas deputados. Existe uma entidade de reconhecimento nacional, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, muito conhecida, né? SBPC, e que tem já, ao longo dos anos, realizado eventos com relação às produções de professores, pesquisadores, obviamente cientistas, né? E também de alunos. Então, este requerimento meu, ele tem a ver com um evento que vai acontecer. Eles não querem apoio financeiro, porque senão nem chegaria até aqui, né? Mas Vossas Excelências, então, terão acesso aqui ao teor do requerimento. A parlamentar subscrita vem, por meio deste, apresentar a solicitação em anexo, né? Então, nós temos o documento em anexo, se alguém gostaria de verificar. Da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de Santa Catarina, SBPC Santa Catarina, no que concerne o apoio da ALESC na cobertura jornalística da TVA e Agência L para a realização da Caravana Catarinense da Ciência entre os dias 21 a 27 de junho de 2019. O que eles querem é que a TVA faça uma cobertura, divulgue este evento, ok? Alguém gostaria de discutir este requerimento? Então, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Ok? Então, aprovado também o requerimento. Bem, agora nós temos um requerimento aqui que está também protocolado pelo presidente da Aprodança de Criciúma, né? Nós temos aqui o ofício dele detalhando as suas preocupações, da Federação de Teatro, FECAT, e também da presidente da Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, a Suzane Albres Araújo, e também da presidente da Associação de Artes Educadores do Estado de Santa Catarina, Cristiane Pedrini Ugolini. Todos esses documentos aqui manifestam a preocupação com relação ao financiamento da cultura em Santa Catarina. Debate que, por sinal, ontem nós fizemos muito brevemente na instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte, que tem, mudando as áreas, é a mesma questão, né? Então, eu solicito aqui, com amparo nos artigos 164, 165 e 166 do Regimento Interno, que seja realizada uma audiência pública para promover o debate sobre o tema Sistema de Financiamento da Cultura, Fundo de Cultura e Mecenato, a cultura nas leis PPA, LDO e LOA e os prêmios Elizabeth Anderle e Catarinense de Cinema. Por que essa audiência, deputados e quem nos acompanha? Porque nós temos feito esse debate já em anos anteriores. No ano que passou, nós discutimos muito, com muito mais ênfase, o sistema estadual de cultura, e não adianta nós discutirmos apenas o sistema se não tiver o financiamento da política. E agora, com a própria reforma, fica ainda mais nebuloso
como se dará o financiamento dessa área fundamental que é a cultura, na medida em que temos a extinção do Fundo Cultural. Então, a audiência solicitada por diferentes atores e representações aqui, com data e horário a ser combinado previamente, ela tem esse objetivo, discutir o financiamento da cultura, que vem na esteira da consolidação do sistema estadual. Já aprovamos o sistema estadual em lei, no entanto, nós precisamos discutir todo o financiamento da cultura. Então, eu abro a discussão agora, pelo que eu vi a deputada Paulinha já inscrita, né? E depois nós colocamos em apreciação para voto. Deputada. Bom, meus amigos, eu quero aqui deixar claro que eu sou uma defensora inconteste do enxugamento da máquina pública e dessa estruturação, assim, a grosso modo, sem análise prévia, quero deixar claro. Mas a medida, o ato de reduzir custeio e promover mudanças nesse sentido que venham a atrair novos investimentos públicos, enfim, me agrada demais essa ideia, acho que é uma medida acertada do governador, porém o Fundo Cultural, assim, não dá para a gente pensar, porque é um retrocesso. A gente quer brigar, inclusive, para que o esporte tenha, inclusive, o seu fundo próprio. Sem o mínimo de garantias de recursos para a aplicação da política, não existe política, isso é um fato. E, assim, a política pública de cultura, na sua aplicação fática, ainda que nós tivéssemos o fundo, ela vem sendo mediocrizada ao longo do tempo por falta de criterização. Enfim, a gente tem uma série de problemas. Mas o que eu quero aqui? É evidente que eu concordo com a pauta, mas eu quero trazer uma discussão viva aqui que a gente está encontrando na Comissão de Constituição e Justiça, que trata exatamente da análise do veto do governador, que foi justo. Eu quero dizer que ele não teve escolha, não é querer fazer defesa do governo, mas se ele recebe uma lei que tem uma interveniência ali, tem um fundamento explícito de inconstitucionalidade, ele não tem outra coisa a fazer que não seja promover o veto. Mas a questão da lei do mecenato, que foi editada, que é aprovada por essa casa, ela tem uma consistência. A deputada Luciane participou da reunião que a gente discutiu. Eu, inclusive, pedi vista do projeto com um objetivo: estabelecer um diálogo com o governo. Chegou ao meu conhecimento que a escolhida para seguir com a Fundação de Cultura agora, a professora Ana Lúcia, é uma pessoa do meio, tem esse sentimento. O que eu quero dizer para vocês? Eu não consigo virar as costas para a cultura porque faz parte da minha vida. Entende? Assim como não consigo virar as costas para o esporte. Não é uma pauta a se politizar ou a se abandeirar por este ou aquele partido. Por isso, gente, que eu acho que nós, inclusive, poderíamos, eu gostaria de pedir além, eu aprovo o requerimento, evidentemente, acho que essa audiência tem que ser mobilizada o mais breve possível, deputada, mas eu gostaria também que a nossa comissão encaminhasse um ofício ao governador, perguntando a ele se ele tem alguma coisa concreta pautada para a lei do mecenato. Por que eu digo isso? Porque a situação do veto, ela vai acabar se tornando política quando chegar em plenário, ainda que a Comissão de Constituição e Justiça, porque esse tema ele é muito aceso nessa casa. A discussão, que eu também participei de algumas reuniões o ano passado, foi muito viva. E eu gostaria muito de saber concretamente, porque eu fiz contato com a Ana Lúcia por telefone, que me recebeu bem, mas ela disse: olha, Paula, o que eu posso adiantar é que essa questão é só com o governador. Então, eu gostaria que a gente encaminhasse um ofício para o governador, perguntando se, de fato, há um sentimento de criação dessa lei, porque a gente poderia ajustar com ele na própria reforma, né? A lei do mecenato, ela, querendo ou não, ela infere também na gestão. A gente tem aí a LDO, tem todo o movimento de ordenamento orçamentário e financeiro que o Estado vai se apresentar para os próximos anos, o momento de saber dele se ele vai realmente edificar essa bandeira agora, né? Então, peço a gentileza de a gente fazer essa pergunta formal para o governador. Ok, eu percebi que tem o deputado Cobalcini. Fernando, mais alguém gostaria de falar? Gessé também. Então, pela ordem, deputado Cobalcini. Bom, em relação a esse projeto, esse requerimento, sim, mas já estou falando do projeto que foi vetado pelo governador. O projeto foi de autoria do deputado Darcy de Matos. Eu fui o relator desse projeto. Ele foi construído com todas as entidades culturais de Santa Catarina,
a iniciativa partiu de Joinville. Eu não vejo que haja inconstitucionalidade, porque ele trata de incentivos fiscais e não de recursos do orçamento do Estado. Não impõe uma obrigação, não gera despesa ao Estado. E esse projeto ele tem como base a lei federal. Então, eu acho que eu não queria de que a gente fizesse todo um trabalho no plenário para derrubar, embora mereça, sim, porque não tem um outro mecanismo agora de financiamento das iniciativas culturais. E esse projeto realmente é um projeto completo. Ele deveria prosperar como uma política, né, do Executivo. Se o Executivo entende, e a Procuradoria-Geral do Estado, geralmente, né, para a Procuradoria, tudo é inconstitucional, quer dizer, tolhe as iniciativas dos parlamentares, mas que ele próprio, então, seja o autor desse mesmo projeto, porque a cultura não pode ficar sem nenhuma fonte de financiamento, porque nós vamos acabar com as iniciativas culturais em Santa Catarina que ficam dependendo apenas das suas próprias iniciativas ou então dos prefeitos quando tem alguma sensibilidade. Geralmente isso não acontece. A cultura fica sempre, vamos dizer, relegada a um segundo, terceiro, quarto plano e não tem no orçamento dos municípios, que, claro, a gente também reconhece que muitos municípios, infelizmente, por dispor de não dispor de condições, acabam não financiando as iniciativas culturais. Então, eu quero dizer de que realmente a gente tem que fazer, com a vinda aqui do presidente da Fundação Catarinense de Cultura, certamente que ele vai, sim, também buscar fazer com que esse projeto ele possa ser reapresentado, porque a mulher, creio que ela seja a pessoa mais interessada nisso. Deputado Fernando? Então, pegando a linha do... Muito bom dia a todos, todos que nos assistem. A linha do deputado Cobalcini, existem duas coisas distintas, bem diferentes. A renúncia de receita e a desvinculação da receita. Renúncia, eu simplesmente abro mão. Desvinculação, eu utilizo ela para políticas públicas. Entendo que esse projeto é uma desvinculação de receita. Então, aí eu consigo também ver esse caminho de constitucionalidade justamente por isso. Já existem aí nos tribunais, principalmente em São Paulo, situações onde conseguiram reverter projetos desse tipo, tanto na cultura quanto no esporte. Também dizer o seguinte, deputada Luciane, que essa audiência pública será de extrema importância pelo fato de que países desenvolvidos, um exemplo é o Canadá, existem duas cidades, Calgary e Toronto, que elas estão disputando quem investe mais na cultura e no esporte justamente pelo desenvolvimento econômico da cidade. As indústrias estão fazendo uma avaliação das duas cidades, qual cidade que está investindo mais lá no fomento, lá na base, para que a gente possa implantar a nossa indústria, a nossa empresa, o nosso comércio nessa cidade. Então isso é economia, justamente essa visão que muitas vezes a gente tem uma visão de enxugamento da máquina, que eu concordo com a deputada Paulinha, precisamos enxugar, mas quando a gente enxuga a máquina, tirando da política pública mesmo, que é atividade fim, a gente sofre um pouquinho as consequências. Ok. Fernando, deputado Gessé? Bom, eu não consigo muito, eu gosto muito da área do esporte, mas eu não faço eu não carregaria os dois itens, as duas coisas de forma igualitária. Eu acho que o esporte é uma coisa mais consolidada no sentido de que tu sabe o que é. Hoje a nossa cultura ela está um pouco banalizada, na minha opinião. E, de qualquer forma, o setor público, o enxugamento da máquina, a gente tem que pensar nisso, porque isso é muito importante. E o fomento ele tem que ser no intuito de incentivar, né? E não de ficar mantendo uma situação para o resto da vida, porque senão é mais um custo para o Estado, é sempre o Estado mantendo. Então, se você vai lá, patrocina alguma coisa na cultura, mas que não tem um interesse popular e você fica mantendo aquilo com um dinheiro público, vamos dizer assim, que não é bem o caso porque seria de outro setor, mas você fica onerando o Estado por algo que não é de interesse
das pessoas. Quando é de interesse das pessoas, as pessoas devem pagar por aquilo ali, devem procurar. Tem que, então, fazer o quê? Fomentar para que aquilo alavanque e depois, de forma privada, ela possa dar continuidade. É igual quando você vai fazer um incentivo a uma empresa privada e tu não vai ficar pagando a empresa privada. Vai se dar um incentivo para que ela se alavanque, não que se fique financiando ela o tempo inteiro. Então, eu acho que eu sou a favor de que se tenha esse debate, mas que com essa consciência de não um financiamento a longo prazo, mas sim de um incentivo. No esporte, por isso que eu olho o esporte um pouco diferente da parte cultural, apesar de muitos esportes serem da cultura. Ok. Eu estou inscrita para falar, mas eu faço a parte aqui, a deputada Paulinha. Obrigada. Deixa eu só ajudar. Assim, eu fico feliz de saber que Vossa Excelência se dispõe a ouvir um pouco mais e conhecer esse mundo. Quero lhe trazer alguma riqueza de conteúdo de uma política que eu conheço desde que nasci, desde menina. Eu posso lhe assegurar com concretude, porque foi a experiência que nós vivemos, que o investimento em cultura, além dos benefícios econômicos que já foram aqui elencados pelo deputado Fernando, eles constituem benefícios diretos para os cuidados com a alma das pessoas. Eu sempre digo que assim, o município, o Estado, ele tem dois vieses. Um deles, que é a responsabilidade com os serviços que estão ligados à infraestrutura, né? A questão de viabilização de estrada, construção de escola, de posto de saúde e tudo mais. O investimento em saúde, ele corrige e oportuniza que o cidadão se encontre com ele mesmo. Eu te digo isso porque o município de Bombinhas ele criou o fundo com todas as dificuldades e a gente investe diretamente com aulas de dança, de música, de aula de, enfim, de aulas de violino, coral, para pessoas que jamais teriam condições de pagar, no volume de 1.000 alunos de todas as idades, de 3 anos até 90 anos a gente tem. E isso mudou a tônica da cidade, resgatou a paixão das pessoas pela cidade, a autoestima. Nós simplesmente reduzimos gigantemente, quase a zero, o número de casos de depressão na cidade. Porque algumas pessoas, sim, têm habilidades para o esporte, mas tem outras que não, têm habilidades para a cultura. Os seres humanos são diferentes. E eu te trago esse conteúdo para que tu se permita, Gessé, conhecer um pouquinho mais esse mundo que eu tenho certeza absoluta que tu vai te apaixonar. A cultura é uma política necessária e edificante para a sociedade e ela vem em vários momentos, assim, da cultura de base, que é esta que eu me refiro e muito importante e que precisa de subsídio do Estado, sim. E é o que eu queria contribuir nesse sentido. Só para fazer um aporte à lei do mecenato, eu quero deixar claro aqui aos senhores qual é a minha preocupação. A discussão da constitucionalidade, ela está amparada na matéria. Há condições de se dizer que tem amparo constitucional, mas também há que não é, pelo vício de origem apenas. A lei é perfeita, ela é incrível, porque ela foi construída nessa casa com muitas e muitas reuniões. Qual é o meu temor? Tá? O meu temor e o que a gente estava discutindo. Bom, vamos supor que a gente derrube o veto do governador. Tá? O governador não vai ter escolha, ele vai ter que judicializar. Aí ele vai entrar com uma DIN. E, na prática, o que isso vai significar? Lá na ponta, quem precisa da lei esperou até agora, vai continuar mais um tempão, sei lá, o tempo da justiça, sem nada. Por isso que, se o governo tem a vontade, a gente precisa saber, para, de repente, ele próprio mandar esta mesma lei que foi edificada para que a gente possa tramitar com tranquilidade, permitindo que o setor tenha isso mais vivo, assim, mais estruturado. Então, eu quero fazer uma pequena menção aqui. Eu acompanhei a CCJ justamente no dia em que estava em pauta a lei do mecenato, o veto do governador. E o deputado, o líder do governo, se comprometeu em fazer justamente essa articulação com o governo. Porque isso que a deputada Paulinha fala é verdade. A gente pode aqui ficar num patamar de espera. Vamos derrubar o veto, vamos deixar que as coisas rolem. Para a política de cultura é muito ruim, porque, na verdade, significa que o governador pode entrar com a DIN e nós vamos ter isso resolvido daqui 10 ou 15 anos. Né? Eu acho que o nosso papel aqui é muito responsável. Então, na CCJ foi encaminhado para que o líder do governo faça essa articulação
e convença o governador nesse sentido. Eu acho que a audiência é um bom momento para que, inclusive, a representação do governo venha e diga, olha, estaremos encaminhando, resolve toda essa questão da lei do mecenato. Eu só quero fazer aqui também uma outra ponderação aqui. Não vamos confundir a lei do mecenato com o financiamento da cultura, tá? Porque são coisas bem diferentes. Nós não vamos aceitar que o financiamento da cultura em Santa Catarina seja restrito à lei do mecenato. Porque a lei do mecenato, eu usei até o termo na CCJ, se desgastou muito a lei Rouanet, e isso foi muito ruim para a política cultural e de forma extremamente equivocada o debate feito no processo eleitoral. A lei do mecenato é a mesma coisa. Agora, é preciso que fique claro que a Lei Rouanet e a Lei do Mecenato são projetos apresentados, aprovados por técnicos com prazo definido. Então, não tem esse risco ficar a vida inteira. É prazo, é 10 meses, é 5 meses, é o projeto que é aprovado. E, a partir daí, os empresários, então, destinam o recurso se eles entenderem que esta política é adequada à sua empresa, à sua marca. Então, é uma política complementar, ela não é substitutiva. A mesma coisa que o esporte, né? E eu quero trazer aqui também, para terminar esse debate, que eu acho que é muito importante, porque a gente tem que usar os nossos meios para restabelecer as coisas. Eu fiquei muito triste quando se usou a Lei Rouanet para atacar os artistas, né, os produtores culturais. Nós temos que fazer política grande, séria, responsável. Para mim, não importa se um artista é de esquerda ou de direita. Agora, se a arte que ele faz ela tem um projeto que é aprovado, artista não pode estar tutelado a governo de plantão. Nunca. Senão, isso não é arte. A gente já viu que, em momentos tão difíceis da nossa democracia brasileira, foram os artistas, os intelectuais que sobreviveram e tiveram voz ativa. Então, eu não quero nunca tutelar. Seja na esquerda ou na direita, eu não quero tutela. Eu quero a liberdade cultural para quem produz cultura. E a gente que seja bem grande para a gente fazer as escolhas, o discernimento adequado. Mas eu quero trazer aqui um dado bem importante, que é da FECAT, tá? Que é apenas um setor aqui da cultura. É notável a importância dos processos econômicos engendrados a partir de organizações e agentes culturais no país. Segundo o Atlas Econômico da Cultura Brasileira, disponibilizado em 2017, portanto, bem recente, os setores criativos representam 2,64% do PIB nacional. Não é pouca coisa. Então, cultura não é só expressão artística, cultural. Nós estamos falando aqui de economia criativa, de geração de emprego, de cadeias produtivas, né? Por isso que nós queremos discutir financiamento. É porque é um setor fundamental. E aqui ainda cita, né, contribuindo com 155,6 bilhões de produção, apresentando um crescimento acumulado de quase 70% nos últimos 10 anos. Constituem 3,5% da cesta de exportação brasileira, né? Contribuem com 11,4% do valor econômico adicionado ao geral da economia brasileira, segundo o IBGE, e mobilizam um mercado interno de aproximadamente 10,6 bilhões. Também se destaca que os segmentos culturais representam atualmente 7,8% da malha empresarial brasileira, com alta densidade de microempreendimentos e 4,2% de ocupações, dados do IBGE. Então, aqui, para a gente entender um pouco que nós não estamos querendo agradar algum setor. A gente está dizendo que isso é fundamental para desenvolver o nosso Estado, os setores e as regiões. Então, gostaria de fazer essa contribuição também, para que a gente possa entender. E aqui, ressaltando, deputados, aqui a gente não vai discutir a lei do mecenato, a gente vai discutir o financiamento. É esse o requerimento, é para discutir o financiamento, em que pese também entra a lei do mecenato, mas não se reduz a isso. Esse é o meu requerimento. Ok? Então, eu acolho a solicitação aqui. Também, acho que a comissão, a gente pode protocolar uma solicitação oficial, se assim vocês compreenderem, na linha do que a deputada Paulinha propõe, né, para que o governo seja oficiado da intenção de que envie a esta casa a sua posição com relação à lei do mecenato, que pode ser, como eu falei, oficializada na audiência ou anteriormente, assim como ele quiser. Coloco em apreciação, então, este ofício. Ok?
Quem concorda com o ofício, fique como está, e quem discorda, se manifeste. Então, o ofício ao governador. E agora, a discussão que já fizemos, a aprovação do requerimento. Quem concorda com a aprovação do requerimento de audiência pública para o financiamento da cultura, fique como está. Quem discorda, se manifeste. Ok, então, aprovado. Ainda temos em mãos 2 requerimentos. A parlamentar subscritora, com amparo nos mesmos artigos que eu já citei, para que seja encaminhada a realização de uma audiência pública para promover o debate sobre a segurança nas unidades escolares de Santa Catarina. Bom, eu quero dizer que, em função do ocorrido na escola de Suzano, num primeiro momento, eu recebi inúmeras ligações e mensagens e pedidos, né? Imagino que muitos deputados também foram contactados com relação, sim, deputada, mas e como é que estão nossas escolas? Eu sempre tenho muita precaução em não pegar um momento de dor, de comoção nacional, para a gente discutir um tema tão sério e tão relevante quanto este. Já fiz um contato com o secretário de Educação para tratar disso, conversei com ele sobre isso. Ele tem o mesmo entendimento que eu. Temos que discutir, mas temos que ter a sensatez e a sobriedade necessária para discutir o que é papel da escola, não o que é papel da segurança pública. Mesmo que a gente discuta na audiência, o que cabe à segurança pública fazer é a segurança pública que vai fazer. Nós não vamos substituir papel de professor com o papel, né, do policial, assim por diante, ou da inteligência da polícia. Então, nós conversamos muito sobre isso, e eu tomo a iniciativa de apresentar aqui a Vossas Excelências este requerimento para tratar com toda esta preocupação, do zelo no debate, do cuidado que temos que ter para que a gente avance na segurança das escolas, tendo presente que nós não queremos transformar escolas em presídios. Escolas são locais de aprendizagem, convivência e relação de construção humana. Esse é o enfoque. Porque, se for para discutir arma na escola, mais policiais, não acredito que é esse o nosso objetivo. Então, eu quero abrir aqui o debate para Vossas Excelências. Quem deseja fazer o debate? Deputado Gessé, depois deputado Ismael. Eu acho que eu fico aqui tentando imaginar qual tipo de debate o professor pode fazer para melhorar a segurança da escola. Eu não consigo imaginar que tipo de política ele vai fazer para dar mais segurança, para evitar que aqueles marginais que entraram armados naquela escola, o que o professor pode, em debate fechado, sem alguém da segurança pública, pode resolver, se não ser alguém que vai dar uma segurança e uma garantia de que marginais como aqueles não entrem dentro da escola. Eu quero imaginar como vão fazer isso aí. Então, a partir da hora que entra algum marginal armado lá, e pode acontecer porque o que nós mais temos no Brasil hoje é armas que não são registradas, armas que entram ilegais no Brasil e que estão na mão de pessoas que querem fazer o mal. Isso aí, tu não tem política pública que tu vai evitar que o cara entre na escola. Se não tiver alguém armado lá na frente também, para impedir ou intimidar. Então, eu fico aqui tentando imaginar que tipo de audiência pública responsável nós vamos ter se nós não tiver esse tipo de debate lá. Então, eu quero estar presente nesse dia também para poder estar levando pessoas de fato experientes e pessoas capacitadas para falar sobre segurança pública nas escolas de fato. Ok, deputado Ismael. Senhora presidente, senhores deputados, o tema é sensível, o tema é delicado, o tema mexe com as nossas emoções. Algumas questões práticas. O Estado do Paraná, por exemplo, o deputado Gessé, estabeleceu agora todas as escolas públicas, na portaria tem um detector de metais. Não sei se seria uma saída para Santa Catarina. É lei no Estado do Paraná, recentemente. Qual é a lei? É uma lei aprovada recentemente no Paraná, detector de metais em todas as portarias das escolas. É uma saída prática
Não sei se, do ponto de vista estratégico, de segurança, seria uma solução. Posso fazer uma adendo? Por favor. Se quem estiver fiscalizando também tiver uma arma, porque se o cara tiver uma arma e passa um detector, o cara vê que tá arma e não tem alguém para parar esse cidadão, o que adianta? Há todo um aparato. Ele vai dar um tiro no cara que está ali e vai entrar. Mas é um indicativo de segurança que, de repente, poderíamos pensar para Santa Catarina, né? Mas eu só gostaria de complementar, senhora presidente, senhores deputados, que o tema, naturalmente, ele precisa ser trabalhado do ponto de vista também teórico. Teórico, sim. Né? As questões que são debatidas em sala de aula, os temas transversais, entra aí a questão da drogadição, né, deputado Fernando, e a questão do esporte, enfim, todo um aparato de linhas que se entrecruzam, não é? E que são intercambiáveis numa proposta e num projeto de segurança para as nossas crianças, nossos filhos, nas escolas públicas de Santa Catarina. Obrigado. Senhora presidente, eu gostaria também de manifestar. Eu penso que esse é exatamente como bem colocou o deputado Ismael, é um tema que alcança todos os nossos instintos, porque eu vou lhes dizer, quando nós assistimos na televisão esses casos de crianças adolescentes que em outros países promoveram massacres, eu assistia aquilo como se fosse um filme, como se fosse algo tão fora do meu universo, fora do ambiente brasileiro. E quando isso aconteceu em Suzano, mães, amigas minhas das escolas de Bombinhas, dentro assim, uma cidade que tem um nível de segurança ótimo, excelente. A gente vê um crime lá a cada década, não existe. As pessoas dormem com as suas casas abertas e todos nós ficamos... o sentimento de insegurança é algo que desconforta totalmente uma sociedade. Foi isso que Suzano nos trouxe. Então, eu acho que essa audiência é muito bem-vinda. Eu concordo que este é um tema que tem que estar na pauta pedagógica das escolas também, sabe? E lhe explico, deputado Gessé, por que eu penso que são duas vertentes. A segurança pública tem que discutir a segurança nas escolas, e eu acho importante, mas a escola também tem que discutir a segurança na escola, porque... Qual foi a causa da violência desse menino? Eu vejo que a gente vem sofrendo um processo de mediocrização do nosso ensino. A criança, ela não recebe da escola de fato e da própria sociedade, talvez, oportunidades reais para... O crime é muito organizado hoje, é muito competitivo. Quem estuda a cultura do crime, e eu passei a fazer isso há uns anos, compreende o quanto eles vão se enveredando pelas famílias. E a escola precisa discutir temas realmente que possam afastar ao máximo os nossos filhos do processo de violência. Então, eu acho que essa discussão tem que ser feita no ambiente da academia, sabe? Até mesmo para a gente trazer essa tranquilidade, construir um planejamento futuro que nos permita avançar nessa pauta. Da mesma forma que eu acho que a segurança pública... Porque essa questão de drogas, que o deputado Ismael atua muito bem, eu vou lhe dizer, hoje, eu falo do que eu enxergo. Eu me pauto muito pela minha vida real, né? Na minha própria cidade, a gente tem um problema com as aulas de EJA, que geralmente são à noite. Tem uma escola que, se a gente não tiver a polícia, a gente não consegue se virar, porque... O ambiente do entorno da escola vira um comércio de drogas na educação de jovens e adultos noturna de uma determinada área, de uma determinada escola. E a gente precisa que a polícia esteja lá fazendo ronda diariamente, sob pena de ter pessoas envolvidas na droga, por conta da droga, na violência, e trazendo isso para dentro da escola, que é terrível. Então, eu acho que, sim, essa audiência vem com muitos bons olhos, e eu acho que a gente pode discutir todas essas questões. Né? Eu acho... Sim. Muito rapidamente, deputada, só concordo com o deputado Ismael e a deputada Paulinha, pelo fato que é um tema muito sensível e precisamos ouvir todos os lados. A audiência pública justamente para a gente ouvir e tirar ideias. Tanto da questão, uma audiência pública de segurança nas escolas com a própria escola e segurança nas escolas com a própria segurança pública. São temas extremamente relevantes. Gessé, não quer dizer que um aluno que esteja cadastrado na escola esteja com uma arma, entre lá e não deixe de matar... Desculpa. Repete, por favor. Nós precisamos ter... A escola precisa discutir segurança pública de uma forma
de dentro para fora. A segurança pública precisa discutir segurança na escola de fora para dentro. Então a gente tem que ter esse debate, essa discussão é necessária, é importante, sendo que é um tema muito sensível. Hoje, em Suzano, eu sou um defensor incondicional de que todo aluno tem que ter uniforme escolar. Eu sou um defensor disso para que a gente consiga fazer um controle, mas também isso evitaria? Talvez não. O menino vai lá, bota uma camiseta, entra, sou aluno da escola, pega uma arma e mata. A arma, um vigilante com uma arma, evitaria? Talvez não. A hora que ele esperasse, ele tomasse um tiro, matava o vigilante e entra. Por isso que esse tema é muito sensível e precisa ser discutido. Não estou falando que eu sou contra alguém estar armado na portaria da escola. Não sou contra. Acho que seria algo interessante, mas teria que ser amplamente discutido. Não é simplesmente a gente ficar em umas questões de achismo. Eu acho que se fosse assim, sou um defensor do uniforme escolar, mas isso evitaria? Talvez não. Então, E também outra coisa. Eu lembro da Boate Kiss, quando aconteceu toda aquela tragédia da Boate Kiss. Aí começou uma discussão, um debate, algo enorme no estado de Santa Catarina, fiscalizações nos municípios, e isso aos pouquinhos vai baixando, até acontecer. E é imensurável o que pode acontecer. Pode entrar alguém na Assembleia, pegar uma arma, dar um tiro, é imensurável. Segurança pública a gente não consegue mensurar. Segurança pública pode ficar em Santa Catarina 1 ano sem nenhum latrocínio, homicídio, sem nada. Ano que vem acontece um homicídio, a primeira visão que nós temos é o seguinte: está tudo ruim. Segurança pública está horrível, mataram não sei quem aonde. Então é imensurável. Por isso o debate, a gente precisa ampliar a discussão e a tua ideia, eu acho que é importante num debate como esse, para que todos também possam ter uma visão do outro lado. Não adianta a gente ficar só com a nossa visão fechada numa casinha que a gente não chega a lugar nenhum. A questão não é ser uma visão fechada, é a gente ter coerência, né? A deputada Paulinha, com todo respeito, ela falou em a gente fazer uma política interna de professores, enfim, para ver como fazer para fomentar que alunos não criem mais. Será que também está sendo fomentado que façam? Não, ninguém incentiva que façam. Só uma parte, pegando o gancho que você falou da deputada Paulinha, a deputada levantou que nós também temos que entender de onde que está acontecendo, de onde que está vindo isso. Por quê? Por quê? A gente beleza, o menino entrou lá e deu um tiro. Mas por que ele fez isso? A gente não está conseguindo ver na fonte o porquê, o que gerou isso. Se é vulnerabilidade social, se é questão familiar, se é uma questão psicológica. A gente não conseguiu saber por quê. Se é a relação professor-aluno. Se é a relação professor-aluno, a gente não sabe por quê. Então, se a gente não souber o porquê, a gente ficar só evitando. É a mesma coisa que eu sempre defendo, a questão da ratoeira, né? A gente coloca um monte de ratoeira, só que a gente não sabe de onde está vindo o rato. O que adianta botar um monte de ratoeira? Então, esse debate precisa ser realmente ampliado. Então, até que nós descobrimos a causa, a gente vai ficar à mercê dos bandidos entrarem lá. Não, temos que trabalhar duas coisas. Temos que trazer a ponta e temos que trabalhar a prevenção. Só que se nós ficar esperando a prevenção dar êxito, nós até lá vai morrer muita gente. Uma pessoa do uniforme é legal, e aí? Mas e aquele senhor lá que atirou fogo na escola, lá na creche? Tem várias formas que pode acontecer. A violência está aí, o problema não é a arma, o problema é a violência. E as causas são diversas. Pode ser por nada, sei lá, por loucura. E aí, que tipo de prevenção você vai fazer se a pessoa é doente? Eu acho que nós estamos falando a mesma coisa de formas diferentes. Então, não sei. Então, o que nós eu acho que não há discordância. Nós podemos, sim. Mas o que eu quero dizer é que, ainda assim, tu sem arma, tu só morre. Com arma, tu tens uma chance. Então, tu tens a chance até, às vezes, de repelir, de fazer com que a pessoa nem chegue. Se tem um policial armado, um vigilante armado, ele vai pensar 2 vezes. Corre o risco também? Corre. Aí, tu vai numa guerra, tu vai com arma, tu morre também. Mas as chances são melhores. No mínimo, de repelir também, de prevenir, é também prevenção, um policial armado. Às vezes a gente fala em professor armado, em diretora, é claro que já é uma coisa mais polêmica. Mas um vigilante, um policial, mesmo que isso vá onerar o Estado, mas é a tranquilidade dos pais e das crianças. Eu acho que temos que pensar nessas possibilidades. Sim. Então, como eu sou autora do requerimento, e eu quero aqui... eu quero levar o debate para a audiência, porque a gente está fazendo uma audiência prévia aqui, né? Eu quero só dizer aqui, deputado Gessé, talvez me expressei mal. Não é que eu não quero que discuta armas, mas quando eu falei o enfoque da escola, o que é papel da escola? Para mim, isso está muito claro. Porque quando aconteceu o fato aqui, eu visitei 2 escolas no mesmo dia. Eu saí daqui e eu fui para o Sul visitar, uma em 13 de maio
e a outra em Jaguaruna. 2 escolas estaduais que eu nunca tinha ido. E aí estava aquele clima terrível. Primeira coisa que eu fiz para os professores, escuta, como é que foi hoje o dia de vocês aqui? Bah, deputada, hoje de manhã, quando a gente chegou com os alunos, estava todo mundo muito tenso, muito nervoso, e a gente teve que fazer uma grande reflexão sobre essa questão da violência. E aí eles entraram nesse debate todo que nós fizemos aqui. E a conclusão deles, sem nenhuma interferência. Eu não fiz uma fala. Eu não falei pró-arma ou contra-arma. Nenhuma fala, porque eu queria ouvir eles. E eles disseram, nós estamos preocupados, porque a gente sabe, deputada, que o caminho não é colocar um policial aqui dentro, porque o Estado não vai ter 1000 policiais para colocar. E é verdade, não adianta ficar discutindo. Então, tá, vamos colocar um policial armado em cada escola. Só a escola estadual tem 1000. Se nós tivemos o último edital da PM, que foi 1000 para repor os da reserva. Então, bom, mas eu concordo também, e eu visito muitas escolas, eu quero dizer que as escolas estão fazendo tentativas de debate da segurança pública que a gente precisa trazer aqui para a audiência. Tem muitas escolas que estão com ronda naquele horário da entrada e da saída, com a PM, já fazem isso. Tem muitas escolas que têm, a partir do ProERD, né, que é um projeto legal, a partir do ProERD, entra e faz um debate das violências na escola. Então, quando eu fiz uma fala dizendo que a gente precisa discutir o que é papel da escola, não é que a segurança pública não tem que entrar, porque eu entendo que a segurança pública não é uma política fim, ela é meio, não é verdade? Escola é política fim, é o professor, é da aula. Agora, o que precisa ter de aparato? A segurança é uma, e ela tem que pensar a sociedade e a escola também. Então, eu não tenho nada contra ter essa discussão. O que eu quero que a gente tenha presente é que o nosso papel não é discutir a segurança pública de um presídio. Não é verdade? Porque aí tu vai discutir num outro patamar. Nós temos que entender que o ambiente educativo ele tem características diferenciadas, e é esta a minha preocupação. Então, eu não vejo que aqui nós estamos divergindo. Nós estamos se complementando com olhares que, talvez Vossa Excelência tenha um olhar mais do ponto de vista que a solução é a arma, eu já acho que não, né, por minhas convicções e leituras. Mas a audiência é justamente isso, para não ficar a sua leitura, a minha, mas a gente trazer o debate com autoridades que entendem do assunto. Então, eu quero autoridades educacionais, autoridades da segurança pública, que possam trazer os seus olhares. E, é claro, o governo vai dizer o que ele tem de aporte para colocar, porque não adianta nós levantar uma proposta aqui, que daqui a pouco, né, a gente não consiga executar. Então, ele tem esse objetivo de a gente abrir o debate aqui. Talvez a gente não consiga nem chegar numa solução nesta audiência, mas criar algumas ações a partir da audiência, né? É isso que o deputado Ismael falava também. Então, tem esse objetivo, né? Acho que a gente já iniciou aqui uma quer se manifestar ainda? Sim. Deputada, sabe por que eu tenho uma arma lá em casa? Porque eu não tenho um policial lá na minha casa disponível. Eu também não. Então a partir da hora que você se sente... E a maioria não tem. Não, mas deveriam ter o direito. Aí quem não quer, tudo bem. Eu acho que também a arma não precisaria estar lá na escola todos os dias ter, né? Eu gostaria que tivesse uma arma, alguém armado naquele dia. Naquele dia, eu queria que tivesse. E se fosse o meu filho, se fosse algum parente meu, eu ia querer que o professor tivesse com uma arma lá. É naquele momento, porque naquele momento não tem nada que vá defender eles, a não ser alguém que possa parar eles com uma arma. Como é que eles pararam? Eles se mataram. Enquanto eles não se mataram, eles ficaram matando todo mundo. Gente, infelizmente, é isso aí, é difícil, mas a prática é isso aí. A partir da hora que entra alguém armado aqui, se não tiver alguém para dar um tiro ou ameaçar esse cara, ele vai sair matando todo mundo. A gente tem que pensar nisso aí. É radical, do ponto de vista cultural brasileiro, mas é a realidade. E nós temos que pensar, porque aí tu vai aqui, tá todo mundo armado aí, ó, com uma arma mais poderosa que a do policial. Se tu não tiver uma arma para dar um tiro na porta, dar um tiro para cima, para assustar, para afastar, eu penso assim, tomara que eu nunca precisei. Mas eu zelo pela segurança, e eu acho que, infelizmente, a nossa polícia ela não consegue estar, e o Estado também não vai ter como, acredito que investir nisso, mas é um debate que precisa ser feito, sim, o policiamento nas escolas, que seja na frente. Okay. Bem rapidinho, deputada.
Só, deputado Gessé, concordo com o que você falou. Acho que o entendimento nosso é atividade fim é que isso não ocorra. Ponto. De que forma a gente vai discutir. Só que a gente tem que verificar que nós estamos aqui legislando, fiscalizando, muitas vezes por requerimentos, moções, dando ideias para o executivo. Da forma que a gente... É muito legal um debate desse. Um debate que muitas pessoas aplaudem de um lado, outros reclamam de outro, mas efetivamente o governo do Estado, o governo municipal, o governo do Estado não tem braço para isso. Vamos fazer o seguinte, a Assembleia determinou agora que toda escola tem um policial militar. Quem vai pagar a conta? Não tem como. É muito legal esse debate, a gente vai ficar 4 anos aqui falando para a população, pô, é isso aí, tem que defender isso aí. Mas quem vai pagar a conta do negócio? Vamos botar a segurança privada. Quem vai pagar a conta? Óbvio. Então, a gente tem que ver o seguinte, situações que a gente possa caminhar conforme a nossa realidade do Estado, da forma que está. Eu também queria, Gessé, eu queria que tivesse em cada escola um policial e cada escola um segurança privado armado. Pessoal, eu quero chamar a atenção aqui, deputados. Vamos levar o debate para a audiência. Quem já tem a Paulinha querendo falar também aqui, Gessé. Guarda as tuas... Gente, vamos guardar as armas aqui e vamos jogar as nossas ideias para a audiência, ok? Eu não preciso nem colocar a aprovação, né? Porque depois de todo esse debate aqui, né? Vamos realizar a audiência, tudo bem? Ok, obrigada. Então, considero aprovado. E eu tenho mais ainda 2 requerimentos aqui. Um é com relação a uma solicitação vinda para nós da Comissão Municipal de Educação de Florianópolis. Tá? O Conselho Municipal de Educação solicita apoio desta comissão e da Escola do Legislativo para a realização do seminário Avaliação e Aprendizagem. Ok? Então, eu coloco em discussão, em votação, quem concorda com o apoio aqui ao seminário Avaliação e Aprendizagem do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis. Quem concorda fica como está, quem discorda se manifeste. Aprovado. E, por último... também faço aqui um convite, não é convocação, né, um requerimento de convite da comissão ao secretário de Estado da Educação, senhor Natalino Ugione, para que venha a Comissão de Educação, Cultura e Desporto publicizar as ações do governo para o período em que está, né, à frente da sua pasta em relação a esse tema. Então, é um convite formal ao secretário para que venha até a comissão falar de todas as ações previstas na pasta da educação. Deputado Paulinha. Senhora presidente, tem um assunto que me preocupa muitíssimo e eu acho que a gente tem que levar também para o secretário discutir e que também é meta no plano estadual. Eu tive dando uma olhada. O plano nacional nos impôs aos prefeitos que nós tivéssemos uma das metas ali, porque o Plano Nacional hoje, ele nos impõe cumprimentos que, se não forem tomados, vão botar o prefeito inelegível, né, o gestor inelegível. Uma das medidas é, por exemplo, 100% de professores efetivos, o que é absolutamente inaplicável na prática. A gente sabe que é. Por quê? Porque você precisa substituir os professores temporariamente, porque tem algumas disciplinas complementares que elas não estão de forma permanente no escopo da grade curricular proposta. Enfim, tem uma série de coisas. E metas que a gente não vai conseguir cumprir, eu digo que são incumpríveis mesmo, porque é isso. E no plano estadual também, deputada, eu acho que a gente precisa rever essas questões para não criminalizar educadores e gestores, né? Se a gente pudesse preparar para, quando ele vier, também abordar esse assunto. Eu quero fazer uma sugestão em relação ao plano, porque eu estive conversando com a doutora Cibele, do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado tem uma comissão de acompanhamento às metas e objetivos do plano estadual. E dos planos municipais também. Também por consequência dos planos municipais. A minha sugestão é que a gente separe as coisas, porque se o secretário vem aqui, numa primeira vez, fazer uma exposição geral das suas ações, nós vamos fazer muito questionamento, certo. Já vai ser muito importante. E eu acredito que ele vai incluir o plano estadual, até porque é o que orienta hoje toda a gestão da política educacional. Mas que a gente possa, num outro momento, trazer os responsáveis porque tem uma comissão dentro da sede que está monitorando as metas e tem no Tribunal de Contas. Então, que a gente pudesse tratar num outro momento só da execução
das metas do Ótimo. Plano Estadual. Eu estou de Ok? acordo. E pode ser eu peço uma sugestão à senhora. Seria uma audiência pública ou não? A gente faz só uma Eu reunião. acho que é a comissão aberta aqui, porque nós não tivemos nenhum contato ainda oficial, né, da comissão. Eu fiz uma audiência já com o secretário, já discutimos muito a política educacional, mas eu quero que ele venha aqui, num primeiro momento, dizer o que ele propõe. Eu digo em relação a essa segunda pauta. Será que seria interessante provocar uma audiência pública? Eu acho que no primeiro momento aqui também, até para a gente ver os limites que tem, pode ser? Tá legal, pode ser. Então, deputado Cobalcini, gostaria de se manifestar? Eu gostaria. Eu entendo que, como tem um projeto aqui de reforma administrativa, ele está em regime de urgência e tem um forte impacto, inclusive, em relação à educação, que nós abríssemos um espaço nessa vinda dele para tratar especificamente sobre essa pauta da reforma administrativa, né? E aí concordo mesmo que a gente deva tratar do Plano Estadual de Educação, das metas e das diretrizes, para que a gente, né, faça um acompanhamento daquilo que nós aprovamos aqui, que votamos se efetivamente as coisas estão acontecendo, porque é até 2024, e nós já estamos em 2019, já se passaram 3 anos, 4 anos da aprovação desse projeto. A Paulinha fala do Plano Federal, do Plano Nacional de Educação. Aqui em Santa Catarina, especificamente em relação aos professores efetivos, nós apresentamos uma emenda, até porque não tinha esta previsão, de gradativamente, não é uma imposição, que gradativamente se diminuam os percentuais de professores ACTs, tá? Então, foi essa a emenda que nós apresentamos ao plano. Ok. Então, eu coloco em apreciação este requerimento em votação. Quem concorda com a vinda do secretário a partir, então, desse entendimento da política geral e reforma administrativa, fique como está. Quem discorda, se manifeste. E fica também aqui já a indicação para que, em outra reunião da Comissão de Educação, nesse formato, nós convidemos quem está tratando nos diferentes poderes do Plano Estadual de Educação. Ok? Então, eu agradeço a presença de todos os deputados, agradeço muito, 100% de quórum, uma boa discussão. Até o fim. Até o fim, do início ao fim, e agradecemos e encerramos a presente reunião.